E pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre aceleração, beleza? Então pessoal, a gente pode falar sobre aceleração média, tá? Que pode ser basicamente dado por aceleração média no eixo X, por exemplo. Pode ser dado pela variação da velocidade x no ponto 2 menos a velocidade x no ponto 1. Isso considerando a variação temporal nesse intervalo. Ou seja, basicamente nós temos a variação da velocidade nesse tempo, tá? Então, podemos falar que essa é a definição basicamente de aceleração média, que é a variação do intervalo de velocidade, a variação de velocidade sobre a variação do intervalo de tempo, tá? E nós podemos também aproveitar e falar sobre a aceleração instantânea. Como já vimos lá na velocidade instantânea, o conceito é parecido, tá? E basicamente, né, nós queremos saber, né, basicamente a aceleração naquele ponto específico, como foi na velocidade instantânea. Então, nós podemos dizer que a aceleração instantânea é o limite de ΔVx sobre ΔT, onde ΔT tende a zero, tá? Vou pegar num ponto. Ou, de outra forma aqui, a derivada de dvx sobre dt. E aí, pessoal, nós podemos enunciar assim: a aceleração instantânea é o limite da aceleração média quando o intervalo de tempo tende a zero, né? Então, basicamente, nós temos essa definição para aceleração instantânea, tá? E assim como foi feito na velocidade instantânea. Outra coisa que a gente pode falar também, né, é a questão de gráfico, né? Se a gente traçar um gráfico, por exemplo, V sobre T, né, e a gente tiver uma curva, por exemplo, a inclinação aqui, vou botar uma inclinação, a gente consegue determinar, né, algumas coisas. Inclusive, não sei se vocês se lembram que a inclinação da reta a um ponto, né, da reta tangente encontrava a velocidade. Então vamos pegar aqui um ponto qualquer, um ponto P1, e aí vamos traçar aqui uma reta tangente a esse ponto. Perdeu o desenho, tá? Mas a reta tangente a esse ponto aí, P1. Eu vou chamar de A, ponto A. E aí, pessoal, nós sabemos o seguinte: veja que se a inclinação for positiva, nós sabemos que uma informação que nós podemos tirar é que a aceleração, né, é maior que zero. Se ela fosse aqui, né, a inclinação fosse igual a zero, então a aceleração é igual a zero. E se ela fosse aqui decrescente, vou botar um ponto B aqui, né, a aceleração seria menor que zero. Então, só olhar para isso aí eu consigo determinar, né, se a aceleração vai ser positiva ou negativa, né, baseado na inclinação. Aí o que eu posso definir, né, que em um gráfico da velocidade em função do tempo, né, V sobre T, a aceleração instantânea em qualquer ponto é igual à inclinação da reta tangente nesse ponto. Ou seja, então, como a gente fez lá, né, a inclinação da reta tangente num gráfico x por t, acharíamos a velocidade, e aqui a gente acha a aceleração instantânea naquele ponto, tá? Então também é uma forma de se calcular, beleza? Então aqui nós temos essas considerações aqui, né? E se porventura nós sabemos, né, que é possível também você calcular, né, por exemplo, a questão da aceleração e desaceleração, tá? Quando a gente fala em aceleração, né, significa que ela está crescendo a velocidade, né? E quando a gente está falando de desaceleração, é para diminuição de velocidade. Então, esses dois termos são usados, tá? E nós podemos escrever de forma diferencial, né, que a aceleração ela pode ser dada, né, como foi dada, derivada de Vx sobre dt. Mas se eu posso escrever ela em função do meu xt, né, da posição e do tempo. Então, eu posso escrever a aceleração, né, também dado por dt. Eu vou substituir aqui, né, quem é o Vx. A gente viu que é a derivada do tempo do espaço em relação ao tempo, correto? Então, a aceleração
ela também pode ser dada de forma diferencial aqui, pela derivada quadrado de x dividido por d quadrado, tá? Então essa também é uma forma de expressar, né, a sua aceleração, tá? Então são as maneiras que a gente pode calcular, né? Naturalmente a gente pretende falar com mais detalhes de fórmulas e resolver várias questões sobre isso para deixar o assunto claro. Mas era basicamente isso que eu queria trazer hoje, pessoal. Eu espero ter ajudado.